dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Casa Terapia. Eu sou a Marina Marinho. Eu sou o Iago Tarangino e não crie expectativas, crie cactos. Gente, a gente tá aqui com uma convidada super especial, a Kênia. Yay! E a gente tá na casa dela, que ficou maravilhosa, por sinal. E Incrível. Graças a quem, né? Graças a quem? A Kênia. A Kênia! A gente convidou ela para esse episódio pra gente conversar um pouco sobre essa questão da expectativa, da casa dos sonhos versus a realidade, né? Como foi todo esse processo e o que realmente foi um sonho e o que fugiu ali as expectativas. Você preferiu ter um cactus ao invés de, né? Sonhar com cactus. De criar expectativas. Acontece. Então, Kênia, conta pra gente como que foi todo o sonho, assim, de construir essa casa. Então, tudo começou há muitos anos atrás, que eu acho que eu nem me entendia por gente ainda. Eu achava que eu tinha que ter uma casa cercada de verde e que fosse toda no vidro, que não parecesse uma casa, na verdade, né? Que fosse tudo integrado, que eu recebesse pessoas e que ninguém ficasse isolado um do outro mais que quisesse. Não ficaria isolado. Então, assim, em cima disso, a gente contratou um arquiteto, né, que fez o projeto arquitetônico, e logo em seguida veio o engenheiro, que fez o projeto estrutural, e arquivamos guardamos isso na gaveta, esse projeto, eu e meu noivo. Porque para construir, você precisa planejar, né, a gente que é de classe média, né, operários, precisa juntar dinheiro, né? Então a gente fez uma programação em cima do que nos foi dito. Metro quadrado você vai gastar em torno de 2.500. E aí a gente projetou em cima disso. Juntamos ao longo de alguns anos, fizemos uma poupança. Vamos construir. Vamos. Qual que é o primeiro passo? Fundação, terraplanagem. Arrumar o terreno. Exatamente. Precisa que... É necessário que faça um estudo do solo. Sim. Para saber, aí contratamos uma empresa para fazer... Primeiro para achar essa empresa, que faz o estudo do solo. E que seja idônea, que saiba trabalhar. Procuramos até encontrar, com dificuldade. Encontramos a empresa, ela fez o estudo do solo. Logo em seguida, fez o projeto estrutural. Uhum. Em cima do projeto estrutural, contratamos uma empresa para... vamos avaliar, na verdade, o que aconteceu. Vamos avaliar se é mais fácil, custo-benefício, a gente contratar mão de obra para furar, ou se contrata uma empresa especialista para já fazer os buracos, para logo em seguida... fazer a armação e concretar. Isso tudo para fazer a fundação. A fundação. Era sapata mesmo. Isso. Aí viu que acabou-se o sonho e cria-se um cactus. Começou ali, né? Começou ali. Isso é uma coisa muito comum, porque os clientes juntam dinheiro, eles começam a pesquisar, a ver quanto custa, aí já leva o primeiro choque, né? Porque às vezes quando você fala, nossa, a gente vai comprar uma casa, vai construir, compramos um terreno. Sim. A gente quer construir. Só que não se planejou financeiramente. Sim. Aí o cliente fala, pois é, vou ter que ficar com o terreno alguns anos, até de fato conseguir juntar dinheiro para construir. Então, eu acho que esse é o primeiro cactus, É o primeiro cactus. É a primeira hora que a pessoa olha e fala, eita, Putz. achei que eu ia conseguir, não vou. Sim. Né? E aí, o segundo, que é muito comum, os clientes ficam muito chocados com a estrutura. Essa parte que ele não enxerga direito a casa. Enterrar dinheiro, o né? tanto que a gente verdadeiro enterra dinheiro. Enterra dinheiro. Essa é a sensação real, né? Porque a fundação, ela é uma etapa da obra. Aliás, a estrutura é uma etapa da obra cara. E aí precisa cavar o buraco e fazer a fundação e colocar a mesma ferragem e tal, preparar o solo. E é muito dinheiro e você não vê, né? Porque assim, a gente como quem está construindo, a gente quer ver resultado. E quando você está furando o chão, preparando, fazendo a estrutura, você não vê. E é muito dinheiro, né? Ferragem é muito cara,
Você contratar essa empresa para fazer o buraco não é uma contratação barata. E aí você vê que o dinheiro tá se esvaindo. E cadê que as paredes sobem? Cadê que você vê resultado? Não vê, né? Uhum. E você sabe que eu tenho uma sensação de que os clientes só começam a enxergar resultado quando começa a decoração. Porque eu acho que nem até depois hoje. Dos revestimentos eles conseguem visualizar o lar deles, né? Sim. Então, o que transforma uma casa em lar é bem a decoração. É quando eles começam a entrar com os utensílios, com os móveis. Sem estar ocupada, eles não conseguem enxergar ainda o sonho deles. Não consegue mesmo. É fato isso. Foi assim que você também? Foi. Por que acontece? Porque você cria a danada da expectativa mesmo. Uhum. Porque você já começa a sonhar com aquele cantinho, pronto, você usufruindo do cantinho. E quando parte para a realidade, né, você se programa, se planeja, junta dinheiro, acaba que vai muito além. Vai. Né, porque você vai modificando as coisas durante a obra. Né, o que era para ser uma parede, de repente você faz, não fica satisfeita, você quebra, né? Os arquitetos, assim, até não gostam disso, mas acontece e muito. A gente modifica muita coisa do projeto. Eu acho que esse nosso projeto do Casa Terapia, que a gente fala muito sobre o cliente se conhecer e tal, ele vem muito dessa história com os clientes. Porque não é que a gente fica, ai, pronto, o cliente estragou meu projeto para sempre, nem nada. A verdade é que quando o cliente pediu aquele projeto, ele não se conhecia tão bem. Tão bem, exatamente. É essa que é a verdade. Não é porque ele queria estragar o seu projeto. Não. É que, na verdade, o cliente foi lá e pediu sem ter certeza do que ele queria, sem pensar direito, sem se imaginar, sem sonhar. Sim. Então, a gente brinca que é ruim, às vezes, sonhar, porque cria essa expectativa, só que é importantíssimo. Super. Se a pessoa não fizer esse exercício, ela não vai conseguir expressar para o arquiteto o que, de fato, ela precisa, o que ela quer, e aí vai acabar acontecendo essas incongruências, e aí o cliente, quando ele se vê na situação de meu dinheiro está indo embora, eu preciso resolver agora que a casa ainda está no osso, digamos assim, que ainda não arrumou todo o revestimento e tal. Tipo, quando o cliente vê a casa, às vezes, toda ainda quebrada no processo, ele fala, agora é a hora de eu fazer qualquer mudança, eu tenho que parar. Se eu até agora eu não parei e sentei, o jeito que eu vou usar essa casa, esse é a minha última chance. Sim. Porque depois de pronto eu não vou quebrar. Sim. E aí a hora que ele começa com essas modificações, sim, porque ele não conversou na hora certa, não pensou na hora certa, ou não estava nem maduro o suficiente a ideia do que ele ia precisar. Isso quando não muda em cima da hora, que às vezes o cliente está lá no meio de um projeto e acontece alguma coisa, alguém da família precisa vir morar, engravida, então começa a mudança em cima da hora. Mas eu como cliente, né? O que eu senti, assim? Porque o ver no papel, na planta, mesmo em 3D, você não tem noção da realidade. Exatamente. Infelizmente, o certo seria a gente fazer uma super maquete, né? Se conseguíssemos, e entrássemos dentro dela antes de começar a construir. Porque, assim, o que eu tô falando, na minha perspectiva, do meu prisma, né? O que eu vi, assim? Por exemplo, eu vinha de uma casa pequena e meu trauma era uma casa pequena. Então eu queria uma casa que tivesse fluidez e que tivesse os móveis que fossem, o layout de móveis que fossem necessários, que eu sou muito minimalista e funcional. Só que o que acontece? Quando você começa, as paredes sobem, que você começa a ver seu espaço, o que você achava que era muito grande, você começa a ver que não é tão grande assim. Ou, às vezes, o que você achava que era pequeno é muito grande. Então, assim, o que eu tive maior dificuldade foi isso. Às vezes passou desapercebido e acabou que eu tive que modificar durante o processo, porque pra gente, como cliente, é dificultoso de ver o real e conseguir trazer essa realidade dentro do projeto, entendeu? É muito complicado. Pensar com esse olhar de escala, né? Se você conseguir, de fato, se imaginar ali. Sim. Porque o que acontece? O projeto, para se fazer um projeto, é muito detalhe. Muito. É muito detalhe, é muito trabalhoso, é muito detalhe. Tem que dimensionar tudo, programar tudo.
e você trazer tudo isso para dentro de um projeto. É extremamente. Eu sei que quanto deve ser difícil fazer isso. E para nós, como não somos da área, é mais difícil ainda ler e interpretar aquela planta, entendeu? E conseguir visualizar isso na realidade. A gente tem até Exatamente. 2 caminhos diferentes que a gente aborda. O de apresentar para o cliente, que a gente tenta fazer o mais, a gente Real. chama de humanizado possível, o mais real possível. E o que a gente realmente leva para a obra, que é o que a gente chama de técnico, né? Justamente porque a gente quer muito que o cliente visualize e ele entenda onde que ele está, o que ele está precisando ali, mas não é o mesmo que vai para a obra, que é bem técnico, com medidas e tal. Sim. E isso foi a minha primeira dificuldade, assim, na obra, assim, com relação a chegar e entender os ambientes, dimensionar os espaços, a função, porque eu sou. Até para você se conhecer como cliente, por exemplo, eu descobri que eu era minimalista e que gostava de traços lineares e reto, eu e meu noivo, ainda tem essa dificuldade. Porque meu noivo já não tem o mesmo perfil que o meu. A gente tem que achar um caminho do meio, né? Porque eu sou extremamente minimalista, eu gosto de coisas extremamente sóbrias, né? Eu gosto de traços retos. Ele não, ele já é o famoso ariano, né? Gosta de cor, gosta Chamar de atenção. pompa, né? E eu sou o mínimo, para mim, o menos é mais. E eu acho que deve ser um trabalho bem dificultoso pro arquiteto conseguir chegar no no equilíbrio equilíbrio. do casal, né? Sim. Então, isso depende muito mais do casal. Do casal ser bem resolvido, assim, deles conversarem e conseguirem chegar num acordo. Porque eu Sim. acho que para o arquiteto o mais difícil é ele ter que mediar. Sim. Né? Psicólogo, né? Ele ter que fazer a mediação. Porque aí Psicólogo. quando o cliente vem, tipo, querendo que ele assuma um lado. Sim. Né? E a verdade é que eu não tenho que assumir lado nenhum, sabe? O cliente, eles dois, a casa é dos dois. Imagina se eu chegasse e falasse, não, eu sou desse lado, Não pode. sabe? É claro que às vezes tem um lado que facilita mais minha vida, porque as pessoas conseguem expressar o que ela gosta, ela consegue falar o que ela quer, aí eu entendo, eu capto, fica mais fácil pra mim mesmo. Só que o que eu quero é que os dois fiquem felizes, porque a casa é um sonho. Ninguém pega uma casa assim, principalmente quem junta dinheiro, quem Que pesquisa. é suado, né? Cara, é uma coisa suada demais pra, Sim. tipo, a pessoa chegar e falar, olha, ela tá querendo fazer isso, mas eu acho que esse é o certo. Né? Não é assim, eu falei, não, ó, os dois têm coisas que são extremamente importantes. Né? O que vai ser importante pra você, vai ter coisa que ele vai abrir mão porque não é tão importante pra ele, mas é muito foi pra assim que você. aconteceu. E vice-versa. Sim. Então, às vezes ele fala, cara, tá tudo bem você fazer assim, eu não amo isso, mas tá tudo bem. Desde que, pra mim, aconteça isso. Isso foi na piscina e na sauna aqui, a definição. Qual foi a negociação? Eu não queria piscina. Porque acaba que vai chegando no final da obra, vai, né? O que você planejou, guardou, vai ficando estreito, né? O financeiro vai... Falei, olha, eu acho que a gente pode deixar a piscina. Ele, não, eu acho que a sauna pode ficar fora. Falei, então eu quero a sauna. Você quer a piscina, então vai ter que ser os dois. Aí teve que ser os dois. Porque ele queria muito a piscina e eu queria muito a sauna. Então, como ele queria a piscina e eu a sauna, eu falei, então vai ter os dois. Então vamos trabalhar mais, juntar mais dinheiro, ralar mais, suar mais. Agradar que vai sair os dois. Agradar gregos e troianos. E eu vou falar, gente, o negócio do começar a obra é um dinheiro que sai que a gente não consegue explicar de onde vem. Não é? É impressionante. Você deve ouvir muito isso. Sim, os clientes sempre ficam assustados no início da obra. A maior parte no porque começo? enterra. No começo já? Não, isso... Não, é porque o dinheiro vai indo e o cliente não vê. Não vê. Então é terraplanagem, aí fundação, aí começa a subir estrutura. E o dinheiro tá indo, ele tá lá mensalmente pagando a obra e comprando material e ele não tá enxergando a casa ainda. Então, até ele começar, de fato, a enxergar os espaços bem definidos, com as paredes no lugar e Aí tal, você fala, meu Deus, ele vai ficando, tipo assim, eita, já cheguei na metade aqui da verba, estamos quase chegando na metade da verba e a casa não tá pronta. Não tá pronta. É bem complicado. A tal da expectativa e realidade, né?
Ele tem essa dificuldade de enxergar e tudo fica mais difícil, né? Tudo. E olha que hoje, quando a gente fez o projeto, há 8 anos atrás, não tem as ferramentas que tem hoje, assim, né? Com tanta facilidade acessível aos clientes, né? Uhum. Do 3D, da gente conseguir enxergar. Hoje tem aquele óculos, Pois né? a gente não tinha isso, né? Como é que é? VR. É Isso o aqui é virtual. virtual reality. Pois é. E isso Realidade virtual. isso ajuda, deve ajudar muito. Eu não sei se ajuda tanto, ajuda muito, Sim. mas para você ter uma noção melhor do espaço, Dimensionamento, né? dimensionamento. Acho mas que deve ser fundamental para ter dimensionamento. Quando você vê a maquete, tudo Você precisa dimensiona de um jeito. escalonar. É. Você precisa imaginar aquilo maior, né? Sim, e exato. a realidade virtual te faz sentir um pouco mais o ambiente. Eu acho que cada vez está melhor a realidade virtual. E seria o ideal, por exemplo, você vir no terreno. Sim. E usar no terreno. Uhum. Porque ela tem aquela limitação física, né? Não sei se vocês já viram que a pessoa ela sai andando. Sim. Uhum. Porque parece que Aí você tá cai. lá. Atravessa a parede. Acha que pode atravessar a parede, abrir porta, aquela coisa toda. Uhum. Então tem que ter um pouquinho de cuidado no E eu acho também, assim, que, por exemplo, quando a gente comprou o terreno para construir, a gente veio no condomínio, amou o condomínio e tal, e até para definir na hora de comprar o terreno, você tem que pesar. A gente pesou, por exemplo. Aqui no condomínio tinha aqui, que era mais plano, e tinha um lugar que eu amei, que era de frente para a mata. Tinha vista. Uma vista maravilhosa, só que o tal de enterrar dinheiro, né? Era inclinado o terreno. É extremamente inclinado. Para a gente chegar, planar, né, o terreno, Ia ter que aterrar muito. ia ter que aterrar muito. Então, seria mais uma grana que ia ser debaixo da terra. Mas você primeiro comprou o terreno e depois o projeto de arquitetura. Foi. Ah, tá. Nós compramos o terreno e em menos de um ano a gente fez o projeto. É porque assim, hoje tem como, quando vem com terreno inclinado, é porque você já tinha o objetivo de ter uma casa térrea, né? Terra, sim. Tem como a gente adaptar a casa ao terreno. Fazer umas adaptações estruturais para não precisar fazer tanto aterro e tal. Entendi. Mas geralmente a gente acaba aproveitando o desnível para fazer outros níveis da casa, Entendi. coisas desse tipo, né? Tem muito da estratégia do projeto do que o cliente quer. Entendi. Agora, realmente, você imaginando uma casa num terreno plano, e aí pegando um terreno assim, ia precisar mesmo aterrar tudo, fazer muro de arrimo, fazer uma sustentação do terreno em si. Entendi. E seria mais enterrar dinheiro, né? Aí é a tal da expectativa e realidade. Mas Exatamente. aí entra mais uma vez uma coisa que a gente sempre fala aqui do Casa Terapia, de você se conhecer. Porque se para você uma vista era mais importante, Eu teria optado. você teria falado, não, eu vou enterrar meu dinheiro todo, Mas eu quero essa mas vista. eu vou acordar de manhã e vou ter essa vista Essa vista. maravilhosa. Hoje meio que eu arrependo. Hoje meio que eu arrependo. Meio que arrependo quando eu vou lá e dou uma olhada na vista. Mas a casa tá. A casa me atende bastante. Isso é uma das coisas que eu coloco como Prioridade. Não prioridade, assim, porque eu acho que é isso, tem a fase da vida, não sei o quê. Sim. Querendo ou não, os terrenos com vista, a gente falando de Brasília, são terrenos mais planos, mais difíceis da gente ter vista, e quando a gente vai ter vista é muito afastado, né? Muito. Então, dependendo da situação de onde você está trabalhando, Ai, do tem que você pensar em tem que tudo. fazer, você tem que andar muito de carro, sair muito da casa, essas coisas assim, vai mudando a sua perspectiva. Mas pensando no meu sonho de consumo. Sim. Eu acho que até isso a gente tem que pensar. Até antes de planejar a casa, você tem que olhar as suas necessidades. Vamos supor assim. É importante para mim morar perto de onde eu trabalho. Total. Eu tenho filhos. Entendeu? É sobre a sua rotina. Sim. Eu sempre falo isso. No esquema do autoconhecimento, tem essa coisa do cliente, o que ele sonha, o que ele gosta, o que ele quer. Mas, além disso tudo, tem a realidade dele. E quando eu puxo ele para falar sobre a rotina, ela é onde a gente alinha a realidade.
Porque uma coisa é o cliente falar assim, nossa, eu quero uma casa dos sonhos com vista e eu quero, como é que é, sei lá, que nem você que vende tapete, cortina, isso tudo. O cliente vira e fala que quer uma cortina de algodão cru e tal, e você sabe que daqui a 2 meses ele vai te ligar te xingando, Sim. porque tá tudo manchado e tal, e é isso mesmo, ou porque encolheu porque ele lavou errado. Sim. Você sabe que isso vai acontecer, e justamente porque ele não olhou para a rotina dele. Ele não olhou se ele ia ter paciência de cuidar daquilo ali. Sim, tempo para fazer isso. Se ele ia ter tempo para fazer isso. Se ele estava disposto a fazer isso. Aí a gente pergunta, mas como que é a sua realidade? Tipo, como que é a sua rotina? Como é a sua rotina de manutenção da casa? Você é uma pessoa comprometida em todo ano pensar em passar, sei lá, impermeabilização, ou fazer isso, ou fazer aquilo? Eu falo isso porque... Molhar os jardins, o simples molhar. Ter um jardim lindo e ter que... Molhar a plantinha. Molhar a plantinha, cuidar da plantinha natural. Então tem cliente, às vezes, que opta por um piso super claro, que vai mostrar mais a sujeira, mas não tem diarista. Sim. Ele mesmo que vai limpar. Cara, passou uma semana morando ele tá ali, ele já xingando. tá xingando. Quer arrancar o piso e não quer nem saber quanto custou. Uhum. E botar outro em tem cima. muito cliente que fica bravo, às vezes, com o arquiteto. Porque o arquiteto colocou e tal. Mas quando foi lá escolher, o cliente, às vezes, bate o pé. Uhum. Ele fala, não, mas é que o meu sonho é ter uma casa com piso branco e tal. Aí eu falo assim, cara, tudo bem, mas vamos olhar para sua realidade? Quem que vai limpar? Você vai ter uma diarista para sempre? Você tem um empregado todo dia? Sabe? Qual você que que vai limpar. Expectativa e qual que é a tua realidade? Para sim. colocar os dois assim no mesmo patamar. A gente precisa alinhar eles dois aqui, sabe? Então, quando a gente olha para a rotina de trabalho, onde que a pessoa trabalha, ou se é ela que cuida da casa, se não é, a gente tá alinhando todas essas expectativas aí do esquema. Mas eu falo o seguinte, que é uma questão muito difícil, porque assim, eu acho que para vocês deve ser muito difícil, porque às vezes nem a gente mesmo sabe o que quer. Sim. A gente não tem pré-estabelecido. Eu sou muito decidida, né? Eu sou bem decidida, assim, eu sei o que eu quero. O que me faz mudar de ideia seria uma informação técnica. Por exemplo, foi outro ponto que eu tive uma dificuldade absurda. Porque a gente teve o arquiteto que fez o projeto e tudo, mas o meu engenheiro não morava na cidade, mudou, e o meu arquiteto também não morava na cidade. E assim, acaba que a gente acaba perdendo um pouco o contato para tomada de decisões. Para tirar dúvidas direto. Direto, constantemente. E acaba que eu acho, assim, eu como cliente, eu acho que a gente contrata um arquiteto para poder fazer o projeto, não é uma consultoria que você vai ligar de 5 em 5 minutos pro arquiteto tem uma torneira aqui, vou te mandar foto dessa torneira, dessa outra torneira. Eu particularmente acho que não é papel do arquiteto. Uhum. Então, aí, qual foi a nossa maior dificuldade? Vamos lá, vamos começar pelo revestimento dos banheiros. A gente vai em várias lojas, né? Qual que foi o nosso maior impasse e nossa maior dificuldade? A falta de conhecimento técnico. Porque eu quero o bonito, mas eu quero que funcione. Eu não quero só o bonito. E um custo-benefício também. E o custo-benefício. Você comprar o mais caro. O mais caro. E o que eu senti? Que você vai nessas lojas, eles querem te mostrar o mais caro. Primeiro eles começam te mostrando o mais caro. Uhum. Aí depois que você fala, não estou disposta a pagar X por metro quadrado do revestimento. O que você tem de segunda opção ou de terceira opção para isso? Eu senti uma certa dificuldade. Uhum. E o que eu mais senti, eu e meu noivo tivemos dificuldade, foi a falta de conhecimento. E não foi em um estabelecimento. Foi em 90% dos estabelecimentos que a gente foi. Caraca. Do vendedor não conhecer o produto que ele vende. Aí, o que eu tinha que remeter? Você imagina, numa obra, né, que tudo depende, vamos supor, para botar uma laje depende botar o gesso, depende para pintar. Tudo é uma coisa que é escalonada. Se você atrasa aqui, você atrasa ali. Exatamente.
Então, assim, a gente ia nas lojas, a gente tinha uma dificuldade absurda, foi extremamente desgastante. Vocês deviam estar quase morando lá no CIA, né? Sim. Porque as lojas, a maioria daqui fica lá. Fica lá. E eu vou falar um negócio, é uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade absurda. Aí eu tinha que entrar no Google, pesquisar, e eu, como cliente, direcionar o vendedor que deveria ser especialista daquele produto. Sim. Eu tive uma dificuldade, nós tivemos uma dificuldade absurda, assim. Nos foi sugerido uma torneira que se eu tivesse comprado ela jamais funcionaria. Uhum. Por quê? Porque tem que ter uma pressão, tem que ter uma altura mínima, tudo isso. A torneira é linda, mas ela não vai funcionar. Exato. Quase todas as coisas que você compra, elas têm uma ficha técnica, que a gente chama, que são as especificações técnicas mesmo, onde eles falam assim, precisa ter um afastamento da parede de tantos centímetros, precisa ter respiro ou não. Sim. Precisa estar ligado, ter um ponto de tomada perto, precisa disso, precisa daquilo, precisa de uma altura tal, Quase tudo tem isso, torneira privada, cuba, tudo que você compra para casa tem especificação técnica, o piso tem. E a verdade, assim, as pessoas acham que o arquiteto vai fazer o projeto e ele vai saber tudo de todos os produtos. Só que a diversidade de produtos é gigantesca. Então, o que começa a acontecer é que os arquitetos vão se filiando a lojas para as lojas poderem dar esse segundo acompanhamento. Sim. E aí, tendo um arquiteto que não é de Brasília, acaba dificultando um pouco ainda o mais. processo, Sim. né? Porque assim, para a gente comprar, eu como cliente, para me comprar um copo, eu preciso saber se esse copo, de fato, quando eu for botar um líquido dentro dele, ele não vai quebrar na minha boca. Uhum. Quem vai me informar sobre isso? É o vendedor. Exatamente. Então, assim, e a gente tem que estar seguro, de fato, é a tal da expectativa da realidade, né? Uhum. De fato, tá seguro que você está comprando aquilo, ciente de todas as funções dele, de todas as especificações técnicas. Porque tem cliente que compra uma torneira e quer que ela dure 100 anos. 100 anos. 100 anos. Né? E hoje, a diversidade de produtos e a matéria-prima que é feita, esses produtos, não é feito uma torneira para durar 100 anos. Não é. Não. Exatamente. Aliás, quase nada. Quase nada mais é feito para durar a vida inteira. Você compra um carro hoje, tanto que o carro hoje é feito... Eu gosto muito de frisar essa ideia de você trazer para sua realidade também a manutenção da casa. Tem muita gente que fala, eu quero ter casa, quero ter casa, quero ter casa. Só que casa dá mais manutenção, por exemplo, que um apartamento. Muito mais. Bem mais. Entendeu? E aí, se a pessoa quer ter casa, ela também tem que saber que ela vai dar essa manutenção. Eu acho que às vezes a pessoa, sei lá, que morou a vida inteira no apartamento, é claro, tem manutenção para fazer também, mas quando você tem a manutenção da casa, ainda mais tem área externa. É uma tipo, microempresa. Uma casa é uma É microempresa. o condomínio, Exatamente. basicamente. Sim. Você tá dando manutenção no telhado, impermeabilização, Pintura externa. Externa e interna. Bota uma madeira de 6 em 6 meses, você tem que vernizar a O madeira. apartamento, ele não vai ter isso, porque a Não. pessoa, ela não vai ligar para o externo, ela liga muito para o interno, ela pode dar manutenção no interno, mas tem mais manutenção uma casa, né? Muito Então, mais. Mas é muito mais. muita E não dá gente retorno. Não. O retorno Não, é pessoal. é o bem-estar, né? O Eu retorno acho é que pessoal. o retorno é o usufruto. Usufruto É, mesmo, exato. É o usufruto mesmo. Mas tá, então vamos pensar aqui. O que foi que te deu assim, a maior frustração em toda a casa? Porque eu sei que o processo da obra em si é exaustivo. É muito cansativo. Nessa questão toda de você ver o dinheiro indo embora e demorar de ver resultado e de escolher o material e ter esse tipo de dificuldade de ter alguém auxiliando, dando Sim. dica, falando, poxa, isso é bom, isso não é, e tal. Além disso, o que mais que foi, assim, perrengue? Na casa, O que às vezes durante a obra ou até quando ela ficou pronta que você olhou e falou, nossa, gente... eu acho que a maior dificuldade, eu como mulher, tô falando eu cliente mulher, é você vir numa obra e ser ouvida. É a maior dificuldade que eu tive. Eu ouvia piadinha, chacota, risada, saudavelmente, dizer que sim, né? Mas eu tive foi a maior dificuldade que eu tive, de ser voz na sua própria casa. Entendeu? Eu imagino. Porque, infelizmente, a gente vive
no mundo, né, machista, Sim. né? Então, foi a minha maior dificuldade. Uhum. Ser ouvida. Entendeu? Acredito. É uma expectativa que devia ser uma realidade. Infelizmente, isso é muito comum, né? E é um ambiente bem machista mesmo, tá em obra. Sim. Eu como arquiteta, né? Eu tive várias experiências também de me sentir incomodada, até com a sensação de ser a única mulher. De chegar e falar, nossa, eu sou a única mulher aqui. Então, sempre que eu vou para obras, eu me preocupo de não... Eu sei que eu não devia ter essa preocupação, né? Mas a gente tem, né? Com a roupa que eu vou. Sim. E de botar uma roupa que eu possa agachar, medir, não sei o quê. Fazer esse tipo, ter uma certa mobilidade a mais e que ao mesmo tempo não me sinta exposta de alguma maneira. Porque só de estar ali, ser a única mulher, a gente se sente exposta, né? Sim. Mas é uma coisa que eu me preocupo na hora de organizar a minha equipe. Né? É uma coisa que eu me preocupo. Não porque eu quero contratar mulheres, mas tem pouca mulher nessa área para contratar. Embora eu que eu sou da área, né? Eu tenho ido em muita obra e tenho visto muita mulher fazendo acabamento. Na fase final, Sim. é mais comum da gente encontrar. Acabamento. E perfeito. Colocando piso, pintura. É mais fácil de encontrar. Agora, no início da obra, fundação assim, não é difícil. Isso eu nunca vi. Não tem mesmo. Então, assim, é aquele processo, né, que a gente passa e sinto isso também. Mesmo chegando, às vezes falando, o projeto é meu, né? Sim. Eu quero que seja assim, querido. Eu sendo mulher ou não. Eu já senti isso atendendo cliente não deveria em escritório. Já senti isso atendendo cliente em escritório. Você acredita? Gente, é um negócio. Eu falo assim, a falta da empatia, né? Eu falo sempre assim, a gente sempre se coloca no lugar do outro. Por exemplo, eu tenho que falar, não, a casa é minha, dane-se se você acha que não é assim. Uhum. Eu quero que seja assim, porque a casa é minha. Isso é agressivo. Você precisar... Horrível. É horrível. Aí a mulher é escandalosa. Exatamente. Ser autoritária. Cheia de defeitos. Exatamente. Então, assim, foi um dos pontos que eu tive bastante dificuldade. Ser ouvida, assim. Por eu ser mulher e, assim... e ser entendida. Não, é mulher... Acha que entende. Lá vem, me chamava de engenheira, de arquiteta, de mestre de obra. Tudo isso eu ouvi. Mas, né, a gente acha que é brincadeira, então a gente leva na esportiva. Mas foi um dos grandes... estresses, assim. Muito. Eu tinha, pra você ter ideia, teve dia que eu fiquei com medo de falar alguma coisa. Eu mandava o meu noivo falar. Você acredita? Caraca. É um absurdo isso. É um absurdo. É um absurdo. Mas isso acontece demais, né? A gente tá aí há tanto tempo lutando aí com o feminismo, contra o machismo, e ainda assim é muito difícil. Aconteceu um episódio há pouco tempo atrás, onde eu tinha um cliente homem, e ele contratou um pacote completo, tanto de arquitetura, estrutura, tudo. E meu pai é engenheiro, a gente trabalha junto, mas estava num momento de apresentação do projeto de arquitetura. Cadê seu pai? Né? Meu pai estava junto. Só que o projeto era meu, então eu estava lá apresentando o projeto e tava, e aí aqui vai ser assim, aqui vai ser assado e tal. E o meu cliente, ele trouxe vários homens para assistir junto a apresentação, e eu não sei quem eles eram, mas eu acho que trabalhavam juntos. E aí eu apresentando, e ele perguntava pro meu pai, isso é assim, assim, assado? Aí o meu pai olhava para mim, é assim, assim, assado? Aí eu respondia, porque o projeto era meu. Meu pai... É vergonhoso, entendeu? isso, né? E aí tudo ele perguntava a expectativa pro meu pai, realidade, né? E aí meu pai me perguntava para responder para ele. Sendo que você estava ali na mesma sala. A gente estava na mesma sala. E ela que estava expondo, e eu né? que estava fazendo a apresentação, assim. Então, a gente acha, né, que isso não acontece mais, é frescura. Não. Mas é chato, você realmente não se sente ouvido. E você pensa, gente, mas esse trabalho é meu, fui eu que fiz, presta atenção em mim, quem criou fui eu. É um negócio... E eu pensei, nunca imaginei, deixa eu te falar, eu nunca imaginei que fosse passar por isso. Mas, e assim, eu ouço muito isso dos meus clientes, das minhas clientes, principalmente, que elas falam e eles não ouvem, não executam, chega ao ponto de não executar, porque foi ela quem deu a ordem. Tratam muito diferente o homem mesmo. Muito diferente. E quando não é agressivo, aí não é ouvido. Quando é agressivo, aí é escandaloso. Exatamente. Aí... É autoritária, é arrogante.
Isso daí realmente sempre vai acontecer, acontece muito, a gente reza e tenta trabalhar todos os dias para que melhore, né? Sim. As pessoas vão ficando com mais consciência, mas aí, vendo tudo isso daí, eu te pergunto, quando foi que você mudou para casa? Quando você veio morar aqui? Então, a gente veio quando colocou o piso. Na verdade, não foi esse piso que tá hoje. Porque eu temei que eu queria cimento queimado. Entendi. E aí eu tive muito problema com cimento queimado. Então, quando finalizou o piso, que a gente pensou, vamos entrar, que fez as marcenarias principais, né? Vamos pra lá morar. E foi nesse momento que a gente veio. E a sua obra levou um ano? 1 ano, mais ou menos. 1 ano, mais ou menos. Aí Menos de que 1 ano, uns 9 meses, 10 meses. E aí vocês vieram pra cá já morar com piso de cimento queimado. Cimento queimado. E aí? Qual a expectativa versus realidade do cimento queimado? Menina, esse foi expectativa versus realidade. Menina, foi. Que eu teimei. Teimei, estudei sobre o piso, pesquisei, liguei para o engenheiro em São Paulo, que é especialista em piso de cimento queimado. E todo mundo, o piso de cimento queimado é lindo em casa cor. Você no dia a dia não vai ser tão lindo assim. E eu teimei. Aí fez o primeiro, foi a questão de não ser ouvida. Eu estudei sobre o piso, expliquei, parará, fizeram o piso num time errado. Porque o piso, quando você vai fazer o piso de cimento queimado, você tem que fazer o contrapiso e logo em seguida queimar o cimento. Sim. Porque senão não gruda, né? O cimento não gruda. Olha, eu tô falando tecnicamente, porque eu estudei sobre o assunto. A queima do cimento queimado, ela não é tacar fogo, é literalmente jogar cimento em cima. Esse que é o processo químico que faz o cimento queimado queimar. Isso. Depois que ele tá molhado, já tá regularizado, e aí você joga o pó de cimento em cima, e aí eles faz uma reação química que queima e dá o acabamento final. E aí o que acontece? Fora da casa não estava pronta. Então, portanto, tinha barro. Eles fizeram cimento, pisava, né? Porque inevitavelmente você pisa lá fora, porque não vai restringir só a parte interna da casa. E pisava dentro. E eu, gente, vai manchar o cimento. Porque o cimento tá poroso, não foi selado. Ah, não existe isso. Não existe isso. Da onde você viu isso? A voz não ser ouvida. Comprei bidim para curar o cimento. Quando se tirou, vamos mudar. Então, vamos mudar. Tirou o bidinho, o piso estava curado para selar. Quando tirou o bidinho, que eu olhei o piso todo manchado de terra vermelha. Nossa. Completamente manchado. Aí já começou a expectativa e realidade, versus realidade. Já não ficou do jeito que você gostou esteticamente. Não, porque ele manchou o piso, né? O que fazer? Não tem o que fazer. Manchado, está manchado, fica. Porque o cimento é poroso. Se você não sela ele, seja ele com cera ou com selante, ou... acabou, manchou, não tem o que fazer. E não tem como fazer outro em cima, porque não gruda. Aí de certa forma foi a negligência também, né? Sim, é não ser ouvida, né? A voz que não foi ouvida. É que, às vezes, quando você pede uma coisa que é muito óbvia, como um cimento que todo mundo sabe fazer, só que aí eles às vezes fazem num barracão de obra. E aí eles fazem depois. E aí eles ou pintam ou deixam assim. Eles não entendem a delicadeza de se fazer um processo tão manual para uma casa de um padrão melhor. Né? Então existe mesmo essa... E aí veio o pesadelo, né? Compra um cacto. Não comprei o cacto, tá vendo? Comprei o cimento queimado. Teimei de novo. Quero cimento queimado, gente. Aí contratamos mão de obra especializada. Ela veio, lixou o piso, a casa já a ponto para mudar, a marcenaria toda pronta. Você imagina entrar com lixadeira, aquela lixadeira, o pó em tudo. E já pronta para mudar. Aí pintou, mas não foi dado garantia do piso. A gente vai fazer isso, vamos ver se vai funcionar. Que é a única solução que existe. Porque a Kênia teimou que queria cimento queimado. Pintamos. Ficou lindo. Não ficou como eu queria, que não ficou cimento queimado, ficou uma pintura.
em cima do cimento queimado. Disfarçou. Mas aí o que aconteceu? Começou a bater sol, porque a casa é toda de vidro, uma pintura. O que acontece com o cimento? Manchando. Soltou toda. Pior. E rachou? Rachou e foi soltando. Parecia uma crosta, assim. A pintura, Tudo solto em né? cima. de Solta em cima. Aí foi fazendo uns buracos em cima do piso, onde batia o sol, que ia soltando, ia... Você chegou a fazer aquelas juntinhas de dilatação? Fiz. Estudei, Chegou a menina. botar aquela malha estrutural embaixo para ajudar? Sim. Fiz a malha, fiz tudo como manda o figurino. Tá. Fez toda a expectativa. A questão Toda a é, expectativa. você sabe que você não devia ter pintado em cima, que devia ter feito certo antes, né? Na verdade, E mesmo assim, ia dar essas questões, que o cimento ele trinca. ele trinca, mesmo você fazendo um esforço grande para ele não trincar, e ele mancha, sim, com o tempo também. Sim. Mas eu vou te falar que ele não trincou o piso. Ficou perfeito. A parte grossa, que é a de baixo, que se não fosse as manchas da terra vermelha no cimento poroso, tinha ficado perfeito, porque ele nem trincar, ele trincou. O tão bem feito que ele foi feito. Faltou então... O esmero. No esmero. Aí eu pintei, acontece a segunda vez fazendo piso, gastando com piso. E aí descobri que não deu certo. Aí tive que ir pro porcelanato. Ia ter que ou faria tudo de novo, demolir, né? Eu teria que quebrar novamente, quebrar mesmo. Pra fazer um Fazer contrapiso. de novo. Pra depois queimar de novo. Vai você tá disposta a fazer isso? Não mais, né? E outra coisa, depois eu descobri também, não só pela falta dele não ter dado certo e ficar soltando, que o piso de cimento queimado é bonito para lugar que você não usa. O lugar que você usa é muita manutenção. Sim, tem manutenção sempre. Vai ficar manchando cada vez mais. Você tem que passar ou cera. Tem que, manutenção igual a gente dá em madeira, assim, tem que Então, cuidar do piso. Sim. Polir E com muito ele. cuidado. Então vocês vieram morar aqui Na obra. na obra, esperaram o piso ficar pronto, vieram morar, foram vendo que o piso não estava daquele jeito, mandaram refazer. Foi. Tal. Isso. Uma coisa que acontece muito quando o cliente vai morar na obra, depois que o projeto já está feito, né? É a virada Da para chave. mudar o projeto todo. Inteiro. Essa é a grande virada. E isso é super comum, porque como a gente já falou aqui, o cliente às vezes não sabe muito bem o que ele quer, ou ele não conseguiu visualizar durante o projeto. E aí, quando ele vem morar, ele começa, além de mudar a perspectiva dele sobre o projeto, a perceber, às vezes, detalhes que não tinha como ele perceber sem estar vivenciando mesmo, Sim. que é se tá quente, se tá frio, aonde que entra sol, aonde que não entra, e começar a perceber, tipo, aqui vai precisar abrir mais uma janela porque tá muito quente, ou aqui a gente vai Sim. precisar fazer isso. E aí, como é que foi essa etapa de mudança? Então, eu consegui perceber isso, que seria essa parte grossa, na obra, porque a gente estava aqui na obra todos os dias. Eu e meu noivo estavam na obra todos os dias. Por exemplo, a gente chegava à questão do banheiro. O banheiro tá quente? Não tá legal. Tá quente o banheiro. O que pode ser feito? Sobe mais uma parede. Porque no projeto, por exemplo, a parede dupla da frente da casa não tava no projeto estrutural. A gente fez depois, com a percepção de estar na obra e sentir a obra. Então, teve coisas que a gente conseguiu modificar durante a obra, antes do finalmente, do acabamento e tudo mais. Então, teve coisas, por exemplo, eu cheguei a casa baixa, porque o projeto da casa era 3 metros de altura. Então, eu pensei, vai descer o gesso, pelo menos 20 centímetros, a casa vai ficar com 2,80. Pra mim, tá baixa. E meu medo era sentir o calor da parte superior da casa. Não, sobe. Pronto para entrar a laje, não. Quero subir mais um pouquinho. Sobe mais 50 centímetros das paredes. Pronta para vir o caminhão da laje. Provavelmente ia fazer ainda a estrutura das vigas, né? Só ia fazer a estrutura das vigas. Para receber a laje. Para receber as lajes por cima, que foi quem fez, foi eu e o Paulo Vitor. A gente realmente pegou a mão na massa. Quem fez as estruturas de colocar as viguinhas e o isopor foi eu e o Paulo Vitor no Natal. Olha porque aí. teve o recesso do Natal, a gente já louco
pra finalizar, porque quando sobe as paredes, você fica louca pra obra terminar. Porque você começa a ter noção da casa, e aí você fica louco pra casa terminar logo, pra você mudar, e acaba pecando nisso, porque você começa a ficar ansioso demais, Atropelar. aí você começa a atropelar as coisas. Então tem que tomar cuidado com relação a isso, porque é fato que isso acontece. Uhum. E aí a gente teve coisas que a gente mudou, por exemplo, essa janela do corredor que a gente colocou, porque a gente eu senti que os quartos estavam quentes. Aí, o que faz? Ventilação cruzada? Uhum. Então vamos abrir uma janela aqui que ela vai clarear nosso corredor, que a gente vai usar mais luz natural e vai cruzar a ventilação. Então teve coisas que a gente colocou. Alguns detalhes que foram vindo. Isso. Aí ligava pro arquiteto, vai colocar a janela aqui, o que você acha? A gente sempre pedia o crivo dele. A gente nunca fazia assim, vamos fazer e pronto. Não. Foram muitas modificações. Muitas mas modificações. pedia lá. A gente pediu autorização pro arquiteto, né? Porque, né? A gente deve respeitar os arquitetos, né? Isso aí, verdade. gente. Não, e às vezes quando você está fazendo essa percepção em loco, é legal conversar com o arquiteto, porque tem gente que já leva pro lado tipo, como é que ele não viu isso? Não. Ou não sei o quê, e não tem a noção do tanto de detalhe que a gente tem que olhar, e às vezes passa alguma coisa batida, e vivendo mesmo no terreno, às vezes a gente olha muito, essa fachada norte geralmente é normal ela ser insolada. Sim. E aí não dá tanta atenção para uma fachada sul, né? E que vai ficar... Que aí para você fica horrível a fachada sul, tá insolando muito em determinado período do ano. Sim. Porque o sol muda um pouquinho de posição. Muda então tem muito. um período do ano que entra mais o sol, e aí naquele período vai incomodar. E aí às vezes não deu aquela atenção. Então vocês podendo vivenciar e falar, nossa, gente, arquiteto, vem cá. Nossa, coitado. Tá massa, mas aqui, nesse ponto aqui, eu acho que precisa de uma revisão, por conta disso, daquilo, outro. É claro, o projeto já foi entregue, talvez o arquiteto queira cobrar a revisão. Sim. Mas tudo em prol da melhor entrega. Sim, né? e é justo, né? Porque, igual eu falo assim, antes de construir, eu tinha uma percepção sobre esse prisma de, que o arquiteto erra, nossa, como ele estudou. Não, é muito detalhe. Gente, para construir uma casa e fazer um projeto, é muito detalhe. Verdade. Não tem como não deixar passar alguma coisa. Porque é muito detalhe. É a altura de tomada, é onde se põe uma tomada. E tudo isso onera... Centralizar, não centralizar. Não centralizar. É muito detalhe. E são coisas que a gente não abre mão. Não. E outra coisa, e a gente só percebe a necessidade depois de pronto. Aí não adianta apontar o erro. Porque, assim, é muito detalhe. Muito detalhe. Por exemplo, você muda a altura de uma cama, já a tomada que foi projetada para aquela outra altura de cama... Já deu ruim. Exatamente. E às vezes a gente conversa com o cliente assim, olha bem o projeto de tomada, se imagina usando o lugar. Eu brinco assim, faz como se fosse uma meditação, fecha os olhos, se imagina entrando nesse lugar, se imagina você usando, sentando no sofá, o que você ia fazer? Você ia, sei lá, carregar seu celular na tomada, ver se tá legal ter uma tomada ali, você usa o computador no sofá, sei lá. Se imagina usando na sua rotina de hoje para você poder me dar uma ideia de onde você acha que precisa ter tomada e onde que não precisa, né? Sim. E tem cliente que às vezes já tá de saco cheio. E é o pior que tá. Do projeto. E Deixa eu te falar. ele fala assim, eu não ligo, tipo, para mim tanto faz se tem tomada ou não. E é natural acontecer isso. E olha que eu participava vejo isso todos os dias. efetivamente. Deixa eu te falar. Eu participava e tinha amor. Porque eu descobri que eu tenho paixão por obra. Eu participava, eu e Paulo Vitor, efetivamente. Mas chega no final, você tá esgotado. Não tá ótimo. Não, tá bom assim mesmo. Mas aí quando você vai usar no dia a dia... Aí reclama. Mas aí você não pode culpar o arquiteto. Né? A gente vê isso sempre. Porque Assuma o cliente a culpa. já tá meio de saco cheio, assim. Daí ele olha lá e fala, é isso, uma tomada em cada canto aqui tá ótimo. E não pensa na ergonomia de estar, às vezes, sentado no lugar onde plugou aqui, carregou o celular, não pensa nessa ergonomia. E aí eu falo, gente, são os detalhes que vão fazer toda a diferença.
Às E vezes faz. a tomada é um pouquinho pro lado, só que aí já E é eu o tamanho do super- seu fio. e eu Aí vai super- ficar sempre esticado. Aí, E eu super me esforço pra, quando eu tô projetando o ambiente, eu me imaginar lá usando. Sim. Porque eu penso assim, eu sei que eu não sou uma pessoa tão normal, tão padrão. Mas eu imagino, o que eu posso fazer nesse ambiente? Eu posso ler um livro, eu posso carregar o celular, posso usar o computador, posso fazer isso? Aí eu fico me imaginando nas posições lá, que pode ser completamente diferente do que o meu cliente vai usar. Só que é uma maneira que eu tenho de alcançar ele Sim. e ele me falar, não, aqui tá bom, aqui tá ruim. Mas o cliente já tá de saco cheio nessa etapa do Tá. projeto. E eu vou falar, e essa percepção que é sua é humanizada, né? Que antigamente, o que eu sentia? Que era muito técnico. O arquiteto era muito impessoal, né? Embora tenha assinatura, toda obra de arte tem a sua assinatura, né? Uhum. Mas eu achava muito impessoal. E hoje eu vejo, assim, que a arquitetura tá voltando muito pro lado humano, assim. Você sempre se colocar no lugar, sempre se imaginar qual seria as suas expectativas, né? Se você Sim. fosse Tentar se dona... imaginar ali. Exatamente. Eu acho que o mundo tá ficando assim. Ah, que bom que Eu a acho pandemia que- veio ajudar isso. Nem sei se foi a pandemia em si. Isso. Eu nem sei se foi só a pandemia em si, mas eu acho que a gente tem tido um olhar mais humano para roupas. Sim. A gente já tá questionando mais o que é um corpo padrão, né? Sim. E eu acho que foi bem vindo dessa perspectiva que eu comecei a tentar trazer essa ideia para arquitetura, para decoração, para casa, porque veio muito olhando para a minha situação e vendo assim, cara, existe mesmo a casa perfeita, dos sonhos, padrão? Existe. Tá. Mas, e daí? E se a minha casa nunca fosse aquela casa? Ou por conta da minha realidade, ou de hoje, ou por conta de alguma questão financeira, tarará, tarará. Sim. E aí eu vou ficar triste porque a minha casa não é aquela padrão, expectativa padrão? Não Sim. vou. Não. E é a mesma desconstrução que a gente tem feito dos corpos. Entendeu? Eu não tenho um corpo padrão, eu já nasci mais alta. Eu Sim. já nasci mais larga, mais forte. Eu vou me cortar inteira? Eu né? sou feia por conta disso? Isso acabou? Me desmerece de alguma maneira? Não. Então, eu acho que é uma das coisas que eu venho tentando trazer para toda essa discussão que a gente tem feito sobre casa-terapia. De tipo, cara, vamos olhar para nossa casa e fazer o nosso melhor. E aí, olhar para nossa rotina e para nossa ergonomia, que é esse imaginar como eu vou usar, é o ponto de partida. Eu, por exemplo, quando a gente foi fazer a casa, a gente sentou e eu falei, Lindo, que é meu noivo, né? Noivorido. Eu não quero nada na casa que não tenha uma função. É um sofá lindo, mas na nossa casa ele não é funcional. Não serve. Minimalista nata. Olha ó. aí. Sou. Ela tá desde o início falando que é minimalista. Eu descobri na construção, que eu não sabia que eu era. Aham. E aí eu falei, não tem sentido eu ter. Por exemplo, minha casa não tem sala de estar. Eu tenho um home que vira um quarto de hóspede. Por quê? Porque eu falei, eu não vou fazer uma sala de estar, porque assim, quando foi que eu recebi, eu fui em alguma casa que eu fiquei na sala de estar? Nunca. Quando que eu vou usar esse espaço, né? Sim. Aí eu falo, quando eu recebo meus amigos, meus familiares, onde a gente fica? Na cozinha. Nossa, e vamos investir na cozinha. Porque é ali que é o foco. Aham. Então, eu quero um lugar na minha cozinha que eu consiga receber muita gente, tanto que eu tenho uma mesa de 5 metros. Que eu queria todo mundo sentado junto e que eu integrasse todo mundo. Eu quero sentar no sofá, que seja funcional, né? Que ele me sirva para sentar. Por exemplo, a gente fez a piscina no meio da casa. Isso me impossibilitou um monte de móveis. Por exemplo, eu não posso colocar uma cadeira que eu não possa sentar molhado. Por quê? Eu vou receber... a cadeira é linda, ok. Bastou um convidado que pulou na piscina sentar, Uhum. acabou a cadeira linda. Uhum. Entendeu? Um detalhezinho era uma vez. Exatamente. Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar na expectativa da realidade. Por exemplo,
Eu não sei porquê, mas eu adoro móveis assinados. Eu não sei porque eu tenho esse dedo, né? Podre. Designs. Sim. Eu amo. Aí eu falei pro meu noivo assim, a gente vai cobrar uma cadeira assim, tipo, de um Sérgio Rodrigues e vai vir um familiar nosso. Vai beber todas, vai sentar na cadeira molhada e aí, você vai mandar ele levantar? Pesado. Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Isso é uma expectativa e realidade. Uhum. Não vou poder nunca ter uma cadeira. Mas isso é muito Ou legal. então vai ter a cadeira, mas vai tirar ela toda vez que Toda tiver. vez, imagina, pra que Ou eu tenho uma botar cadeira? pano em cima, Pois é, pra tipo, que não use. Não uso. Aí é quando você fica refém do design. Exatamente. É muito legal você ter essa consciência. Ela é rara. Mentira. Posso te dizer que ela é rara. Mentira. Aham. É raro. Ela é rara. Tem muita gente que faz a casa para exposição mesmo. Ah, nunca faria E isso. aí acaba não usando ou fica irritado. Gente que tem criança fica, não mexe na Imagina! minha parede, não mexe no meu sofá. E aí as crianças ficam super limitadas. Isso quando consegue segurar uma criança, que nem todo mundo consegue. Consegue? Como é que você vai ter uma casa que você não usa, gente? Então, Vai ter que plastificar é os móveis. raro a pessoa ter essa consciência, porque às vezes o sonho dela de ter uma cadeira do Sérgio Rodrigues seja tão grande que ela vai abrir mão da paz dela. Abrir mão né? da paz, da própria paz. Então, existe gente que não consegue fazer esse equilíbrio de refletir em cima dessa Nossa, questão. eu super. E eu amo, vou te falar, eu tenho paixão. Eu chego num lugar, posso numa loja que tem infinitos móveis. O que eu vou gostar, você pode ter certeza que é assinado. Eu te entendo. É Porque impressionante. Eles têm um quê a mais? Né? Eu vou falar, vale o preço, porque é diferente. É diferenciado É mesmo. diferenciado, não adianta. E É assim, diferenciado. eu acho que também vem aquela questão, de novo, vamos falar do padrão, né? Uhum. O padrão, ele trabalha com medidas padrões, medidas que foram feitas imaginando que todo mundo é da mesma altura, Sim. de mesmo tamanho, que tem o mesmo peso. E aí vai para a fábrica e vem aquelas cadeiras tudo da mesma altura, tarará, tarará. Então, quando você pega um móvel assinado, às vezes o cara fez Nossa. as medidas dele. Uhum. E aí eles saem um pouco do padrão. E aí quando você senta, Nossa. você senta apoiar sua lombar, seu Nossa, é um cotovelo. negócio. Você sente a ergonomia, É o diferenciado. peso do planejamento do Nossa, que é aquilo diferenciado. tem. Vale cada Não centavo. que todos sejam assim, que É. tenham um puta de um planejamento. Mas os que tem, você olha, quando você senta, ferrou. Nossa, ferrou. Não É senta quando- não, bem. Senta Quando não. você senta que dá vontade de levar. Que é Você não quando senta não. fala, Você olha de longe, acha lindo, mas "Caraca, não senta não. Esse negócio foi bem planejado, Foi. entendeu? Quando é de coração, tudo O tem um negócio vem negocinho bem mais. feitinho. Bem feitinho. Exatamente. É diferenciado. A gente demais. falou aqui muito sobre expectativa e realidade. A gente ficou ali meio no lado mais perrengue da coisa, digamos Sim. assim. Uhum. Agora eu acho que pra gente finalizar ia ser legal você falar quais são as melhores qualidades da sua casa, os pontos sim. fortes, As realidades mais massas. as realidades que superaram a expectativa. Eu acho que É. esse é o ponto pra gente finalizar com a chave de ouro. Também é sobre isso, né? Sim. Eu, assim, no geral da casa, assim, minha casa, pra mim, ficou maravilhosa. Ficou muito bem acabada. Ela é lindíssima. Ela é linda, gente. Todos os lugares aqui são bonitos. E eu falo, foi uma coisa assim, foi feita com muito amor, porque quem trabalhou aqui, eu reconheço isso, que eles fizeram com muito primor, com muito amor, embora às vezes não me escutavam, mas eles fizeram com muito amor. Então, assim, a casa foi muito bem acabada, muito, assim. E muito bem planejada, foi muito bem planejada, o arquiteto desenhou a casa dos meus sonhos, assim. Do meu e do meu noivo, né? Eu falo meu, mas não é meu, é nosso, né? Uhum. Porque hoje eu não tenho vontade de sair de casa, pra você ter ideia. Eu sei, vamos no restaurante. Não, vamos cozinhar em casa. Vamos receber. Chama fulano pra cá, chama ciclano pra cá. E todo mundo que chega na minha casa não quer ir embora. É impressionante. As pessoas falam, que casa deliciosa. Que casa gostosa. Ai, que delícia a sua casa. Eu posso copiar? Eu posso fazer igual? Pode. Todo mundo que chega nessa casa ama, tem paixão pela casa, adora. E assim, o que eu acho mais legal é que o que foi planejado, as pessoas conseguem ver. Uhum. A pessoa pode não conhecer de arquitetura, não conhece de decoração,
as pessoas chegam aqui e falam, nossa, como é funcional a sua casa. Nossa, como ela é extremamente funcional. E fala pra mim assim, você fez a casa pensando em receber gente, né? É impressionante que a linguagem, a leitura da casa se faz ler. Todo mundo que chega na casa fala a mesma coisa. E eu acho que quem quer receber precisa fazer uma casa imaginando esses momentos que vai receber mesmo. Pensando até nisso que você de pular na piscina e sujar a sua cama, seu sofá, suas coisas. Porque a pessoa se sente livre. Sim. Né? E aí, por isso que as pessoas gostam tanto de estar aqui, Sim. de usufruir desse espaço com vocês. Sim. Se sentisse essas diferenças já, eu vou, mas eu não vou poder entrar na casa, eu vou nadar, mas não vou poder sentar na mesa. As pessoas já iam começar a ficar incomodadas, né? Sim. Então, eu acho que toda a energia de você pensar nesses detalhes traz essa coisa do aconchegante, das pessoas se sentirem em casa. E o diferencial, né, da pessoa, tipo, se conhecer e saber exatamente o que ela quer. Os perrengues que você passou na hora da construção não foi porque você estava indecisa. Não. Foi porque você estava decidida com aquilo que você queria. Sim. E isso fez toda a diferença na casa. Fez. E assim, e o que foi muito legal, assim, tirando porque é exaustivo. Construir, de fato, a pessoa tem que gostar. Porque até isso ela tem que pensar. Eu tô disposta a construir de verdade, né? Porque o construir não é só dinheiro. Porque as pessoas focam muito, a falta de dinheiro, a falta... o orçamento foi baseado nisso, mas sempre 20% a mais. Não é só isso. O construir é exaustivo. Porque São é muitas decisões a ser tomadas juntas. São muitas decisões. Muitas decisões. A cozinha precisa de uma torneira. Não é simplesmente uma torneira. Tem que ser a torneira. A torneira que se adapta a sua casa, a linguagem da casa, que caiba no seu bolso. A pia que você comprou também, que às vezes não encaixa e tal. São muitos detalhes. E aí você põe lá, tem várias luminárias. Aí você chega na loja e tem que escolher qual lâmpada. Exato. Aí você tem que pensar se você quer economizar energia, se não quer, se vai esquentar, se não vai. Exato. A cor, a densidade, não sei o quê. Aí chega na loja e eles vão mostrar coisa nova, que não tá no projeto. Eles vão falar, não tá no projeto, mas agora a última tendência é isso. Aí você fica, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí começa, é um mundo tão grande, o mundo da obra. Você fica insegura. Você fica insegura. Fica. Deixa eu te falar, é o que faz a gente exaurir. É o tal de ter que decidir, né? E ter muitas opções, muitas informações, entendeu? Muitas possibilidades. E você ter que decidir e tomar a decisão o mais correta possível. Por quê? Porque custa dinheiro, às vezes não é barato. Entendeu? E uma decisãozinha errada que você toma numa escolha, sei lá, de uma cor de parede é um transtorno danado para corrigir depois. Então, assim, isso faz com que a gente fique exausta, né? Faz com que a gente fica cansativo. Acaba tomando algumas decisões erradas às vezes, e se arrepende. Se arrepende. Mas vamos focar no que é bom. Vamos. Você falou aí que você ama sua casa. Amo. E, pelo visto, a principal é a receber as pessoas e verem elas felizes aqui. Sim, e outra coisa é a forma com que foi planejada e executada, assim. Hoje eu vejo o quanto foi feita com amor, assim, por todos, assim. Eu agradeci e agradeço eles pro resto da minha vida, assim. Porque eu não vejo eles como um profissional que veio aqui para executar a minha casa, não, ele construiu o meu sonho. Sim. O que você tem aqui na sua casa? Assim, qual que é o seu cantinho favorito? Ai, menina, difícil. Qual lugar que você passa mais tempo? É uma decisão boa. Deixa eu te falar, é muito... Você me pegou? Peguei. Deixa eu te falar, que eu gosto... Você usa tudo? Tudo. Não tem nada na minha casa que eu não use. Deixa eu te falar, nada. Eu tenho sentido isso com a minha casa, eu sei como é. Sim. Olha aí. Deixa eu te falar, não tem que falar assim, qual é o seu cantinho preferido? Não sei te falar, sabe? Porque eu uso tudo que tá... O que eu me propus lá... Quando foi que eu sentei com o arquiteto para poder a gente, né, desenhar essa casa e tudo, foi atendido, porque eu uso a casa
eu e meu noivo usamos a casa inteira. Hoje a gente usa pouco ainda o meu jardim dos quartos. Assim, de estar ali no jardim. Porque a gente usa visualmente, que a gente abre a janela, o jardim entra dentro do quarto conforme a gente queria. Mas é porque eu não ambientei ele ainda. Não coloquei uma poltrona. Mas já tá aqui maquinando. Já tô maquinando. Já sabe o que você vai fazer. Sim, porque faltou ambientar ele, botar uma cadeira, né, uma mesinha, para poder a gente usufruir mais dele. Entendi. E qual que foi... tem alguma coisa na casa, assim, que foi super especial, que mudou tudo aqui, assim? Além dela receber as pessoas, mas tem alguma característica, assim? Da casa? Que acho que você fala assim, que pesa? É, que você fala assim, nossa, essa solução aqui... A piscina no meio da casa. Você não queria? Não queria a piscina, porque eu não fazia questão de piscina. Mas hoje... Por informações que eu tive no decorrer da vida, a piscina você usa só no início, depois fica aquela coisa lá obsoleta que ninguém usa, mas que você não tem filho. É uma inverdade, porque eu uso minha piscina pelo menos 2, 3 vezes na semana. Ela é aquecida? É aquecida. Ah, tá. Essa é a diferença pra usar e não usar a piscina. Sim. Eu morei numa casa com piscina anos, né? Sim. Na casa dos meus pais. E teve uma fase que não tinha aquecimento solar. Sim. Aí só eu nadava, que era a única criança da Eu queria tanto nadar, gente, que eu me jogava de bicicleta na piscina, pra fingir que eu tinha caído na piscina, que minha mãe não deixava. Ô, papai! E foi assim que a minha bicicleta partiu ao meio. Santinha, né? Ó. E eu me ralei inteira. Santíssimo. Mas, enfim, quando meu pai colocou o aquecimento solar, gente, Acabou. foi uma mudança de vida. Sim. Assim, a gente... É um divisor de águas. É difícil um fim de semana que a gente vai lá e não nada. É, tipo, quase impossível. Ainda mais agora que eu tô cheia de sobrinho. Tipo, a gente chega lá, você já vê criança metendo a mão na água, e, você quer nadar, né? Então tá, a gente já vai também. Vamos todos entrar nessa piscina! Agora já não é mais o bicicleta. Nem precisa de bicicleta mais. Já usa criança agora. Já usa criança, Vamos lá, quer entrar? A criança quer entrar na piscina. Não, eu Já de super. biquíni e tudo. E aí, a gente fica até a noite, coisa que jamais aconteceria. Eu entro sozinha. Deixa eu te falar, tem dia que 10 horas da noite eu tô aqui, aí tô sem sono. Aí eu tô, assim, meio da semana, tipo uma terça-feira. Ai, eu tô sem sono. Como foi ontem? Ai, será que vai chover? Não, não vai chover, não. Vou lá, tirar a lona, ligo a sauna sozinha, entro sozinha na piscina e dificilmente saio, viu? Eu saio assim, pensando, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar. Então vamos sair da piscina. E assim, o lugar que foi a piscina foi estratégico, assim. Tipo, porque geralmente a piscina... Ela virou um ponto focal, assim, olhando da sala, todo mundo olha a piscina, a gente tá aqui olhando pra vocês, a gente vê a piscina. A piscina. Eu tô cozinhando, eu tô vendo a piscina. Ela virou um ponto focal. Sim. Deixa eu te falar. E assim, a criança tá na piscina. Ai, meu Deus, tem que ficar lá de olho. Tá todo mundo aqui tá todo mundo vendo. Um controle total sobre a piscina, né? Sim. Muito legal. Então, no fim das contas... A piscina que eu não queria. Olha aí, superou a expectativa. Muito. Hoje eu entro mais na piscina do que meu noivo, que queria tanto a piscina. Olha aí, gente. É assim que funciona. A expectativa vai ser realidade. Coisa, né? Eu entro mais na piscina, uso mais a piscina do que meu noivo. Que queria tanto e brigou por ela. Eu super te entendo. Caraca. Mas, gente, ó, eu e Iago, a gente fez um tour na casa antes de entrevistar aqui a Kênia. E tem várias coisas legais sobre essa casa que eu acho legal a gente comentar. O que você achou mais legal, Iago? É difícil. Por onde eu começo? Vamos tentar ser breve, porque a gente fala muito. O design moderno, ele chama muito atenção. Por tudo ser bem clean mesmo. Tipo, você olha, você sabe que é fácil de usar. E aí, isso, pra mim, é uma das coisas que me pega, porque eu também tenho um pouco dessa visão, né? Esse traço minimalista, modernista, né? Sim. E o quadro, porque eu fiquei apaixonado por esse quadro. Na hora que eu entrei, eu falei, nossa, chamou a atenção total. E deixa eu te falar, outra coisa rapidinho que eu vou atrapalhar vocês, mas tudo que tem na minha casa, eu pensei que tinha que ter um significado. Esse quadro foi minha mãe, de 84 anos, que pintou. E tudo
tem que ter um significado. E é assim. super importante ter Sim. essas coisas em casa, né? Sim. Minha mãe também pintava quadro e, assim, tudo que ela tocou, ela já faleceu, hoje é ouro pra mim, né? Sim. Tô aqui cheia de coisas que foi minha mãe que fez. E- E tem outro valor, né? E Sim. tem outro valor pra gente. Outro Então, valor é um inestimável. jeito de se eternizar, cara, Sim. que é muito Aham. legal também. Isso É. é muito legal. E o que você, Marina, gostou mais na casa aí, fazendo esse tour? Gente, tem várias coisas que eu acho legal nessa casa. Realmente a integração da área externa da piscina com a cozinha, sala de jantar e sala de TV é incrível, torna tudo muito mais prático e eu que adoro também receber, já fico imaginando, gente, deve ser uma delícia fazer uma festa aqui, porque tá todo mundo se vendo, tá todo mundo interagindo, não tem aquela coisa de segregar os ambientes. Tem uma solução técnica muito legal que a Kênia mostrou pra gente, que foram as paredes duplas, né? Sim. Tem o lado da casa dos quartos, quando ela percebeu que estava ficando muito quente, ela pediu para fazer, conversou com o arquiteto que deu a solução Sim. de construir 2 paredes, com um espaçozinho no meio para acontecer um respiro, fazer um colchão de ar. E aí, quando você encosta na parede de fora, você percebe o tanto que ela está quente por receber o sol o dia inteiro. E aí, na parede interna, tá super fresco. Então, essa solução técnica é incrível. Tem outra solução muito massa, que aqui no centro da sala tem uma claraboia, né? Tem uma área onde o teto é de vidro. Era para ter uma respiração, né? Para cima, porque, para quem não sabe, o ar quente ele costuma subir, então a gente sempre põe a saída dele para cima. Nesse momento está fechado, porque aqui em volta tem muita obra, e aí não estava legal de manter ele aberto. Mas essa também foi uma solução que eu achei muito legal da casa, quando estiver funcionando de fato. Sim. E aí tá uma expectativa e realidade que também é interessante, né? Porque a gente sempre olha para casa como se fosse só casa. Mas na verdade tem entornos da casa. Urbano, né? Urbanismo. Temos tem vizinhos tudo. e Vizinhos. tudo. Exato. E assim, o arquiteto, quem olhava o projeto dele, que a gente construiu o quarto pro poente. É o contrário de todo projeto, né? Sim. Uhum. Todos os projetos, os quartos são pro Nascente. nascente. Ele fez os quartos pro poente. E eu achei que foi extremamente válido. Por quê? Porque o meu vizinho está construindo. Então, o que acontece? A área de lazer dele nunca vai ser pro meu quarto. Exatamente. O quarto dele vai ser de encontro com o meu quarto. Uhum. Porque ele seguiu o padrão, né? Sim. Olha aí. Exatamente. Tem várias vantagens, né? É muito bom quando a gente vai olhando assim esses detalhes. Então tem Sim. várias coisas legais. Tem um painel de madeira com ripado que eu acho lindo. E a parede sarrafiada. Parede sarrafiada. Você Lindíssima gosta dos também. detalhes também, Gosto. dos materiais aparentes. Essa mesa aqui, gente, de madeira é incrível. Que a gente está conversando. Enfim, tem muitas plantinhas. Sim. O seu jardim, ela fez um jardim seco também, que é incrível. Então, assim, a casa ficou muito linda e é muito legal ver o tanto que você foi construindo cada cantinho. Sim. E reconstruindo e depois, vamos mudar e adaptando para sua realidade, Sim. trazendo isso, que é o que a gente tenta mostrar em todos os episódios, da importância de você olhar o que você quer e ajustar a sua realidade para você conseguir criar um lar, que é o que você tem hoje. A gente falou de um monte de perrengue e no final você falou, gente, minha casa é incrível. É incrível. Deixa eu falar, faria tudo Exato. novamente. Voltaria Agora- lá no início. Agora com um pouquinho de experiência. Experiência, de porque expertise. exatamente, que a inexperiência às vezes acaba fazendo pecar, né? Mas hoje com experiência eu faria tudo novamente. Estou com vontade de construir outra. Eita, galera. Você vê o tanto que eu apaixonei pela obra. Aí essa aqui vai ficar à venda e À vai venda. vender rapidinho. Nossa, é 2 minutos anunciar, a gente vê, porque todo mundo quer essa casa pra ele. Todo mundo gosta dessa casa. Eu Eu acho que a gente... imagino, porque Sim. eu quero essa. Olha aí. Todo mundo quer, tô falando, todo mundo gosta dessa casa. Eu acho que a gente pode finalizar. Eu já resumi aqui um pouco, né, de tudo. No fim das contas, a gente sempre fala do olhe para você, preste atenção no que você gosta, na sua rotina, tenta prestar atenção na sua realidade, ver se está ajustado aí com o que você está sonhando. E se imaginar, né, no lugar. No lugar, sempre. Fazer todos os exercícios para se imaginar dentro do lugar, para ver se está tudo certo, a tomada está certa, se a janela está certa, se você está sentindo calor, se não está. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Sim. Exatamente.
E podemos finalizar então aqui, agora. Valeu por terem assistido até agora, galera. Vejam os episódios anteriores, os próximos que estão aí para sair estão igualmente incríveis, continuem acompanhando aí a gente. Os nossos Instagrams são Filha de Peixe e Tarangino. E Refine Decorações. Refine Decorações, com 2 Fs, né? Isso, com 2 Com Fs. 2 Fs, Refine Decorações. A gente espera vocês na próxima então, pessoal. E qual era a frase que você esperava que eu ia falar agora no fim? Cuide dos cactos, uma água por semana. E aí é o e já tá suficiente. valendo. Não dá trabalho algum. Não dá trabalho algum. Ainda é importante ter expectativa, né? Porque a gente Sim. precisa sonhar para criar um negócio. A gente Exatamente. precisa sonhar para se tornar realidade, né? Sem sonho Eu não é acho que o que a gente realidade. precisa aprender é ser resiliente Uhum. quando a gente encara a realidade. Sim. Exatamente. E eu sempre digo o seguinte, que a maldade nunca está no quem fala, e sim em quem ouve. Essa é a frase do fim. Tcharam! Tchau! Namastê. Namastê. Valeu, Namastê. galera! Valeu, galera!